Outra coisa, galera, que nós vamos analisar, e isso daqui vai servir para responder a questão 4, se eu não me engano. Essa questão aqui, isso é a questão 4. É a elasticidade e preço da renda. Então, o que é que ela vai estudar, né? Ela vai estudar o quanto que a minha quantidade demandada ela é sensível à variação da minha renda. Então, se ela vai ser... se quando a minha renda aumenta, o que é que acontece com a quantidade que eu demando? Ela aumenta, ela diminui, isso vai depender do bem, e aí a gente tem algumas classificações. Quando a elasticidade de renda do produto for maior do que 1, significa que esse bem é superior ou de luxo. Exemplos de bens superiores ou de luxo são veículos de luxo, carros, roupas de marca, casas melhores, são aquelas coisas que é assim. Só quando a minha renda aumenta muito é que eu vou conseguir chegar a esse patamar, a comprar e adquirir esses produtos, ok? Tem também o bem normal, que é quando a minha elasticidade de renda do produto é maior do que zero. O bem normal são geralmente eletrodomésticos, celulares, são coisas que quando a minha renda aumenta, o meu consumo ele também aumenta. E aí eu vou buscar por produtos melhores, vou buscar me alimentar em lugares melhores, por exemplo. Vamos supor que antes eu recebia R$ 1.000 e aí o que sobrava só dava para ir no cachorro quente ali da esquina, no espetinho da esquina, no espetinho da esquina, fique com o espetinho. Mas agora eu tive o aumento da minha renda, eu vou passar a receber um pouco mais e sobra mais do meu dinheiro. Agora eu quero ir num bar mais famoso, num espetinho mais badalado, que tenha show ao vivo, que tenha, enfim, num lugar mais chique, vamos dizer assim. Então esse bem é considerado bem normal, porque quando a minha renda aumenta, eu procuro mais por esse bem. O bem inferior, por outro lado, quando é menor do que zero, significa o quê? Que quando eu aumento a minha renda, eu vou parar de consumir esse bem. Vamos supor que o espetinho ele se enquadre justamente nesse bem inferior. O espetinho da esquina, aquele espetinho mais simples, sabe? Antes eu ia para ele porque eu não tinha dinheiro para ir para outros, mas a partir do momento que eu começo a ter mais dinheiro, que eu começo a ter uma renda melhor, eu vou optar por um lugar que me ofereça uma refeição melhor, entende? E aí a gente deu o exemplo também do salgadinho. Por exemplo, um salgadinho que eu conheço lá na minha cidade, que é mais baixo nível do que um Cheetos, por exemplo. Então tem um salgadinho da marca OK, que é um salgadinho OK. Realmente ele é OK, sabe? Só que aí quando eu tenho um aumento da minha renda, que eu consigo comprar salgadinhos melhores, eu opto por comprar salgadinhos melhores. Então acaba que esse meu salgadinho OK, ele se torna bem inferior, ok? E tem o bem saciado, que é quando é igual a zero. E a gente sempre usa o exemplo do sal. Independente da variação da minha renda, se eu recebo mais ou se eu recebo menos, a quantidade que eu vou demandar desse produto ela vai ser a mesma, certo? E aí a gente vai falar o quê? Sobre a fórmula dos cálculos, né? O que muda basicamente para as que a gente já tinha visto antes é que renda vai entrar no lugar de preço. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro, a variação percentual da quantidade, que é aquela mesma fórmula. Quantidade final menos quantidade inicial dividida por quantidade inicial, e a gente vai ter um resultado X. Depois a gente vai pegar a variação da renda, que vai ser renda final menos renda inicial dividida por renda inicial, a gente vai ter o resultado Y, e depois a gente vai dividir um pelo outro e a gente vai ter o resultado. Lembrando que aqui, assim como na elasticidade cruzada, vai importar se é negativo ou se é positivo, ok? Porque se for menor do que zero, ele vai ser considerado bem inferior. Então, se ele for negativo, ele vai ser um bem inferior. Se ele for positivo, ele vai ser um bem normal ou um bem de luxo, certo? Então, vamos para a questão, aplicar essa fórmula e fazer a análise do que ela está pedindo. Então, com base nessas informações, a gente vai ter aí esse cálculo, né? Vamos aqui. Vamos fazer e organizar. O que é que eu recomendo? Façam uma tabela igual a essa que eu fiz, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem as informações e para vocês organizarem. Vocês fazem o cálculo em alguma folha ou embaixo, à parte. Enfim, o importante é que vocês façam. E aí depois vocês organizem na tabela que fica mais fácil para a visualização de vocês, certo? Então, primeiro a gente vai ter aí, olha, como nessa tabela, a gente vai ter para a renda 4.000, a gente vai ter a quantidade. Isso daqui era um 100, viu, gente? É porque eu tô sem caneta, então tô escrevendo com o dedo. Mas a gente vai ter a quantidade de X. A gente não vai ter essas outras informações, tá vendo? Porque para termos,
nós precisaríamos de uma quantidade inicial e de uma renda inicial, que nesse caso, para esse primeiro caso, ela não vai ter, certo? Mas já nesse segundo caso, quando a renda é 6.000, a gente vai ter essas informações e a gente pode fazer o cálculo. Lembrando que a fórmula é quantidade final menos quantidade inicial dividido por quantidade inicial, que vai dar igual a x. E aí nós teremos também o quê? Renda final menos renda inicial dividido por renda inicial, que vai dar igual a y. Nós vamos pegar e dividir x por y e nós teremos o resultado da ERP, que é a elasticidade de renda do produto, certo? Então, para a renda 6.000, nós temos a quantidade o quê? Nós temos a quantidade de 200 e aí a gente vai para os cálculos, ok? Primeiro a gente faz de quantidade. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho para a gente fazer. Então, qual a nossa quantidade final, né? Vai ser 200. E a gente vai fazer 200 menos 100 dividido por 100, que vai dar igual a... Vai dar 100 dividido por 100, vai dar igual a 1, certo? Uma coisa que eu preciso que vocês façam, transformem em porcentagem. Então, vocês vão pegar 1 vezes 100, que vai dar igual a 100%, ok? É importante e é mais fácil para vocês entenderem também do que deixando em números decimais, certo? Já no outro caso, agora a gente vai precisar calcular a renda, né? Porque a conta ela não acaba aqui. Então, a gente vai pegar o quê? 6.000, que é a renda final, menos 4.000, que é a renda inicial, dividida por 4.000, certo? Então, nós vamos ter aqui 2.000 dividido por 4.000, que vai dar igual a 0,5, que vezes 100 vai ser igual a 50%. Aí, o que é que a gente faz? A gente pega esse resultado aqui, ó, e esse... Cadê? 100%, a gente vai fazer o quê? Vai dividir um pelo outro. Então, a gente divide 100... Deixa eu apagar aqui, tá, galera? Porque fica mais fácil. Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar 100, dividir por 50. Vai dar igual a 2. E aí, vocês botam aqui a variação. Por exemplo, preenchendo aqui a tabela. Variação em quantidade de x. Quanto foi? Foi 100. 100%. Como aqui já está a variação percentual, vocês nem precisam colocar o porcento, porque a gente já vai saber que é 100%, ok? Já a variação em renda, o que é que a gente tem? A gente teve que a variação da renda foi 50%, ok? E aqui nós temos a elasticidade de renda do produto foi igual a 2. E ela se enquadra aí em que tipo de bem? É um bem superior, um bem de luxo, que é a mesma coisa, é um bem normal, um bem inferior ou um bem saciado? Aí você vai colocar aqui a classificação. Você vai olhar lá naquela tabelinha e vai ver qual a classificação quando é maior do que 1, certo? E aí você vai fazer também para os outros casos, ok? Eu só vou responder em dois casos aqui, e aí vocês completam a tabela com o restante, certo? Eu vou fazer quando a renda for igual a 12.000. Aqui, ó. Quando a renda for igual a 12.000, o que é que vai acontecer? Aí eu vou colocar aqui embaixo, mas vocês vão ter que organizar ela aí de uma por uma, certo? Eu tô pulando, mas aí vocês vão ter que fazer de caso por caso e responder cada um desses daí, beleza? Então, quando a renda for igual a 12.000, faltou um zero aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar a minha quantidade aqui, 380, vai ser a minha quantidade final, 380. Vou diminuir por 350, que é a minha inicial, porque aqui tá antes, tá vendo? E aí eu vou dividir isso por 350. Isso daqui vai dar igual a 380 menos 350 é igual a 30, certo? Dividido por 350 dá quanto aí? Esse valor aqui, 30 dividido por 350, vai dar 0,0857,
que vezes 100. Lembrem de fazer a porcentagem, porque aqui está a variação percentual, no caso como eu coloquei, e é importante que vocês coloquem assim, porque é mais fácil de entender. Vai ficar 8,57, certo? Então aqui a gente tem o valor de x, 8,57. Agora nós vamos calcular o quê? A renda. Então a gente pega, vou apagar aqui, certo? Fiquem aí com 8,57, vou até colocar aqui no cantinho. E aí a gente vai pegar o quê? 12.000, que é o final, menos 10.000, que é o inicial, porque é o anterior, e dividir por 10.000. A gente vai ter 2.000 dividido por 10.000, que vai dar igual a 0,2, que vezes 100 é igual a 20%, ok? Vai multiplicar esse valor aqui por 100, que vai dar igual a 20%. Aí você vai pegar o quê? O que é que você tem? Você vai ter a variação da quantidade, que é essa daqui, 8,57, certo? E aí você vai dividir pelo valor da renda, que é 20. E aí a gente vai ter o quê? 8,57 dividido por 20 vai ter um valor aproximado em 0,4. A gente pode aproximar para esse valor, ok? Então vamos supor que aqui a RP é igual a 0,4. Você vai ver aí que tipo de bem ele é. É um bem superior, é um bem normal, um bem inferior, ok? Então, só para que a gente recapitular, né? O resultado da variação ali da quantidade você pode colocar aqui. Lembrando que essa tabela, ela não está aí para vocês. Foi a tabela que eu fiz e que eu recomendei que vocês fizessem. Mas, se vocês não quiserem fazer, tudo bem também. Eu só preciso que vocês, em algum momento, tenham esse resultado, 8,57, para a variação da quantidade e, por exemplo, 20 para a variação da renda, nesse ponto aí, quando a renda é 12.000. Preciso entender que vocês fizeram todo esse passo a passo, ok? E aí depois vocês fazem aí a RP e o tipo do bem. Quando vocês fizerem de todos, vocês vão perceber que há variações nas faixas de cada renda. Então, quando a renda vai aumentando, vai tendo variações de como esse produto é classificado para essa família. Essa carne em uma hora vai ser um bem superior, outra hora vai ser um bem inferior, outra hora ela vai ser um bem normal, certo? E aí vocês vão precisar fazer uma análise sobre isso, porque é justamente isso que se pede aqui na questão B. Em que faixa esses cortes podem ser enquadrados como bem superiores, normais ou bem inferiores para essa família? E aí vocês vão detalhar em que cortes, né? No caso, de valor tal ao valor tal, quando a renda estava em tal preço, até quando a renda era tal valor até tal valor, esse bem era X. Vocês vão precisar botar isso aí nessa questão B, ok? É essa análise que a gente quer que você faça.